Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja com cada um de nós, em todos os lugares. Meu nome é Ana Cláudia, vou fazer a abertura da noite. Eu vou fazer um pequeno roteiro de avisos, tá bom? Às quartas-feiras e aos domingos, as palestras serão na modalidade presencial e com transmissão pelo Instagram. Às quartas-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 9 horas. É fundamental que vocês confirmem a presença com a Edi através do WhatsApp e com antecedências. Nós temos vagas limitadas para 25 pessoas. Pelo 3644-8610. 3644-8610. Seguiremos todos os protocolos sanitários para a segurança de todos e por isso o passe será coletivo, tá? Então vamos seguir todos, tudo que é necessário para a nossa segurança, para a nossa saúde, para evitarmos um mal maior. No dia 19/11, às 15 horas, das 15 horas às 19h30, faremos o plantão na Fraterna para arrecadar alimentos para a composição das cestas básicas. Solicitamos a ajuda de todos. Vocês já nos ajudam há muitos anos e sem isso não teríamos o sucesso que nós temos na formação das cestas básicas. Então pedimos que, por favor, continue nos auxiliando. Pessoal do Instagram também, muita luz e paz. Espero que vocês gostem da nossa palestra, estejam sempre presentes, convide os familiares, convide os amigos. E a oração é uma bênção em nossa vida. A oração é a fechadura segura da porta contra pensamentos ruins, contra dor, sofrimento, tristeza. Então, orai e vigiai sempre. Vigiai e orai sempre. Tá bom? Então, o palestrante da noite é o Adilson. Daqui a pouco ele estará aqui. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela sua vida, em nossa vida, pela nossa vida, em tua vida, Pai. Agradecemos por sermos uma centelha de Ti. Muito obrigado, Senhor, que possamos brilhar cada vez mais através do amor ao próximo, através da paz, do amor e através do afeto, caridade e humildade. Graças a Deus. Então agora vocês vão ficar com o nosso amigo Adilson, né, Adilson? Que virá para cá. E nós agradecemos sempre a presença de vocês. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Divino Mestre, nosso amigo incondicional de todas as horas, esteja conosco não só agora, mas em todos os instantes da nossa caminhada. Um abraço a todos vocês que também acompanham o trabalho da Fraterna pelo Instagram. Então, antes de começarmos, eu queria mandar um abraço. Provavelmente ela está assistindo. A querida, os mais antigos vão lembrar, a nossa querida Levaldina, que é uma das fundadoras da Sociedade Fraterna. E ela entrou em contato conosco, gostaria de estar presente, mas está sem condições para comparecer. Então, da Fraterna, um grande abraço à Levaldina, que foi onde começou a Fraterna, na casa dela, na casa da Levaldina. Então, vamos falar sobre irmãos invisíveis. O que vem a ser irmãos invisíveis? Vamos chegar lá. Jesus, há 2000 anos, nos falou que deixava um mandamento novo. Tinha aqueles 10 mandamentos na época de Moisés e, posteriormente, Jesus aqui presente, há 2000 anos, ele disse: deixo-vos um mandamento novo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si
mesmo. Ali resumia tudo, tanto que ele disse no final: aí está toda a lei e todos os profetas. Então, amar a Deus, natural, né? O Criador, mas amar ao próximo como a si mesmo. Que próximo? Todos são o nosso próximo. Até aquele que sequer conhecemos é o nosso próximo. Então ele deixou conosco essa orientação e vamos reparar se às vezes nós não deixamos um pouquinho de lado alguns próximos. Deixamos alguns próximos bem distantes, né? Então, normalmente nós estamos caminhando pela rua, estamos andando por aí e vamos prestando atenção em tantas coisas. Nós olhamos os veículos que passam, prestamos atenção se vai chover, não vai chover, se o sol é forte, se não é, como as pessoas se vestem, as vitrines. Normalmente as mulheres prestam muita atenção nas vitrines, né? Olhando lá o que tem e o que não tem. Entretanto, há determinadas pessoas pelas quais nós passamos e fazemos questão de não reparar. Não reparamos. E normalmente são pessoas extremamente pobres. São pessoas que carregam consigo muita dor, muito sofrimento. São pessoas que caminham de uma forma tão desesperançada. E nós fazemos questão de fazer que não as vimos. Essas pessoas se tornam, portanto, para nós, pessoas invisíveis. Não olhamos, não queremos saber, não. E normalmente essas pessoas são aquelas mais simples que estão andando pela rua. Carregam, portanto, suas dores, seus sofrimentos, suas angústias, carregam tudo isso. E o que fazemos? Muitas vezes não fazemos nada, né? Ignoramos essas pessoas. Por quê? Porque normalmente nós entendemos que essas pessoas são diferentes de nós. Não merecem muita atenção. Não merecem um olhar, um carinho, seja o que for. E as desigualdades na Terra, nós sabemos que elas existem, não tem como não existirem. O planeta Terra ainda se encontra numa condição de expiação e provas, caminhando para um mundo de regeneração. Portanto, as pessoas que vivem, que encarnam na Terra, têm diferentes níveis de evolução. É natural que seja assim. E dentro desses diferentes níveis de evolução, as pessoas, obviamente, algumas têm muito mais empenho, muito mais dedicação, muito mais vontade, estão voltadas ao bem, outras nem tanto, né? Outras não fazem tanto bem assim, mas essas desigualdades nos incomodam. Mas o mundo não pode ser diferente disso. A Terra ainda não está em condições de ser um local diferente disso. Haverá um dia em que teremos um certo equilíbrio entre os espíritos encarnados na Terra, mas por enquanto ainda não. Uma dessas pessoas que normalmente nós fazemos questão de deixá-las na invisibilidade, fingir que não as vimos, são os moradores de rua. Morador de rua. Ah, como incomoda! Como eles incomodam! Como eles atrapalham a vida. Por quê? O que leva uma pessoa, por exemplo, a morar na rua? Dá para a gente entender o porquê que ela vai parar na rua? Imagina, tanta coisa boa para fazer. Vai parar na rua por quê? Normalmente essas pessoas estão com problemas de incompatibilidade dentro do lar. Incompatibilidade com as pessoas ao redor delas. Não dá liga. Essas pessoas incomodam aqueles que estão próximos dela. Essas pessoas normalmente estão mergulhadas no vício, por isso que são descartadas, deixadas como invisíveis na caminhada aqui da Terra. São pessoas que muitas vezes perderam um emprego, não têm um emprego, e agora condição financeira não lhe permite alugar uma casa, um imóvel e permanecer abrigada dentro de uma casa.
às vezes essas pessoas perderam o vínculo, estão largadas na rua. Será que estão porque querem ou porque têm alguma grande dificuldade? Estamos vendo o dia de hoje com chuva. Será que é bom estar dormindo na chuva? Na época do frio, será que é bom estar dormindo no frio? Será que é bom não ter um leite quente, não ter um colchão, não ter uma coberta, não ter um banheiro, um chuveiro? É horrível, né? É complicado. Então essas pessoas, elas têm toda a possibilidade de ficarem invisíveis por nós. Melhor descartar, melhor deixar para o outro lado. Normalmente, como elas não conseguem encontrar apoio entre os semelhantes, o ser humano, normalmente o morador de rua consegue encontrar um amigo fiel. Quem é esse amigo fiel? O cachorrinho, né? É o cachorrinho, é o grande amigo dos moradores de rua. E nessa noite, por exemplo, como essa aqui de chuva, ele poderia, por exemplo, morador de rua, procurar um abrigo. Existem abrigos na cidade para receber, recolher essas pessoas. Há uma previsão legal que esses abrigos tenham canis ao lado dele. E tendo canil, obviamente o morador de rua poderia ir abrigar-se do frio, da chuva, ter o seu leite quente, a sopinha, né? O cobertor. Olha que beleza! Entretanto, o canil muitas vezes está simplesmente na lei. Na prática, não existe o canil. E o que ele faz? Porque aquele abrigo para ele, morador de rua, poderia se comparar a um céu. E ele lança a mão, deixa, não vai para esse céu. Por quê? Porque não tem onde deixar o seu cãozinho. Vamos lembrar de uma história que deixa bem claro essa relação do ser humano com o cão, com os animais de um modo geral. Diz uma história que um cavaleiro, montado em seu cavalo, seguia por uma estrada de terra e, fazendo guarda, ao seu lado tinha o seu cão. O cavaleiro montado no cavalo e o seu cãozinho ao lado. E eles iam caminhando, até o momento em que, passando ao lado de uma encosta, de um barranco, em razão da chuva, o barranco cede, desce e os três perecem soterrados. Estão ali, soterrados. Nós sabemos que, logo no momento do desencarne, normalmente não nos damos conta que desencarnamos. Continuamos agindo como se não tivesse ocorrido nada. Vamos seguir. Quem assistiu o filme Ghost, né? Tem aí uma passagem que deixa bem claro, né? Ele tomou um tiro, caiu, mas saiu correndo atrás do bandido. Então, os três tinham desencarnado ali, mas continuaram seguindo. Cavaleiro montado em seu cavalo e o cãozinho ao lado, dando a guarda. Mas o sol forte, aquele calor, nós sabemos que o espírito não sente, de fato, calor, sede, fome, frio, não. Entretanto, ele conserva ainda sensações do calor, sensação do frio, da fome, do fogo. Então os três, caminhando por aquela estradinha, sentindo uma sede terrível, eles param na porta de um local, à beira da estrada, onde tinha um belo portão. E o cavaleiro olha, ao fundo daquele terreno estava uma fonte de água cristalina. Ah, meu Deus, eu com tanta sede! E aquela fonte de água cristalina, tinha o porteiro ali à frente. E ele para, desce do cavalo, vai até o porteiro e pergunta a ele: por gentileza, que lugar é esse? E o porteiro diz: aqui é o céu. Oh, que beleza, então acho que eu morri mesmo. Estou na porta do céu. Olha, eu estou com tanta sede. Eu estou vendo lá ao fundo uma fonte de água cristalina. Será que eu poderia entrar e saciar a sede? Lógico que pode. Abriu o portão para que o homem entrasse. Ele olhou para o seu cavalo e para o seu cão e falou: olha, eles também têm sede. Posso levá-los comigo? Não. Aqui no céu, animal não entra. Não entra? Ele pensou bem. Puxa, aqueles valorosos companheiros acompanhando com muita sede,
eu vou entrar, saciar a minha sede e deixá-los de fora? Agradeceu ao porteiro, não bebeu a água, subiu no seu cavalo e continuaram a caminhada. Um pouquinho mais adiante, novamente aparece um portão. E ele para ali, tem o porteiro, e ele vai até o porteiro e diz a ele: meu amigo, vejo lá ao fundo uma fonte de água cristalina. Eu tenho tanta sede. Será que eu poderia entrar, saciar a sede? Pode, sem problema algum. E o meu cavalo e o meu cão posso levar comigo? Pode. Entraram os três, saciaram a sede, que beleza, né? Aquela sede tamanha, saciaram a sede, beberam o que podiam, o que não podiam, e na hora de se retirarem, o cavaleiro pergunta ao porteiro: meu amigo, que lugar é este? E o porteiro responde: aqui é o céu. Céu? Como céu? Eu passei lá atrás e o rapaz me disse que era o céu, tal. Ele falou: não. Aí ele usou uma palavra muito usada nos dias de hoje. O porteiro falou: lá é fake news. Fake news. Ali não é o céu, porque o verdadeiro céu não pode ser aquele que você entra e deixa os seus amigos de fora. Não pode ser o céu. Aquele era o céu, porque ele entrou e seus animais entraram com ele e saciaram a necessidade deles, a sede, beberam água. Então nós vemos, por exemplo, que um morador de rua, ele abre mão do céu, que seria aquele abrigo que lhe daria a oportunidade de ter uma cama, uma coberta, a sopinha quente, o chuveiro, tudo isso. Por quê? Porque ele não admite entrar naquele céu, deixando o seu amigo, cãozinho, do lado de fora. Mas, de qualquer forma, morador de rua, muitas vezes e para muita gente, ele é deixado como alguém invisível. Ninguém repara, ele não existe. Por quê? Porque morador de rua tem cada costume complicado. Não toma banho todos os dias. Aonde tomaria? Não troca de roupa. Que roupa? Aonde ele trocaria? Então isso nos incomoda, porque ele foge do padrão no qual estamos inseridos normalmente. Então, para muitos, é muito mais fácil deixar essas pessoas como se não existissem, invisíveis. Uma vez, nós pesquisando pela internet, vimos a historinha de um rapaz, numa cidade no interior do Rio de Janeiro, não sei qual era, e ele, vinculado à Igreja Católica, ele queria começar a fazer um trabalho social. Mas que trabalho? Ele chegou na igreja: olha, eu quero ajudar. Olha, então você vai ajudar no trabalho com os moradores de rua. Morador de rua? Eu nunca reparei em morador de rua nenhum, nunca tive conversa com eles. Mas então vai ser hoje. E ele saiu a campo e logo de início ele encontra um homem, morador de rua. Começa a conversar com ele. Esse morador de rua disse coisas fantásticas para ele, maravilhosas. Ensinou aquele rapaz. E aquele rapaz ficou tão encantado com aquele morador de rua, principalmente na hora em que o morador se dirige a ele dizendo: olha, rapaz, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Há muito tempo eu não me sentia vivo, porque ninguém olhava para mim. Era, portanto, uma pessoa invisível. Ninguém olhava para ele. Ele não existia. E aí, procurando, fazendo os apontamentos, eu me recordei de um programa de TV que eu assisti. Então não foi ninguém que me contou, não pesquisei na internet, lembrei do fato, só não sei há quantas décadas. E quando a gente fala assim, não sei há quantas décadas, é porque a coisa está ficando complicada, né? Não sei se 3, 4, 5, eu só sei que muitas décadas. E nós sabemos aqui, até brincamos, sempre que falamos desse assunto, nós brincamos. Aqui todo mundo é jovem, todo mundo.
certo, Edi? Todo mundo. Só que aqui tem jovens há mais tempo e jovens há menos tempo. Os jovens há mais tempo, vamos ver aí o Benê, né? Benê talvez se lembre de um programa, o senhor talvez se lembre também, né? O programa da televisão, ele se chamava Comando da... Olha como tem jovem há mais tempo aqui. Está cheio de jovem há mais tempo aqui, né? Comando da Madrugada. E esse programa, ele era encabeçado pelo repórter Goulart de Andrade. E ele saía fazendo entrevistas nos mais variados locais, se não me engano era sábado à noite, e eu recordo desse programa, eu assisti, me impressionei com isso, naquela baixada, nós de São Paulo, aquela baixada que vem a Doutor Arnaldo, onde tem o cemitério do Araçá, tem aquela depressão que sai na Avenida Paulista, tá? Todo mundo citou. Naquela baixada, os moradores de rua começaram a morar ali, quebraram a parede e se enfiavam por debaixo da Avenida Paulista. A Avenida Paulista foi projetada para ter uma pista subterrânea, que acabou não acontecendo, mas é oco ali embaixo. E os moradores de rua se enfiaram ali, fizeram daquele local a sua morada. E o Goulart de Andrade, nessa reportagem, entrou lá e começou a entrevistar as pessoas. E aparece um rapaz. E ele, perguntando, o microfone na mão, perguntava, você está aqui há muito tempo? Ah, nem sei há quanto tempo. Como que você se alimenta? Ah, me alimento com isso. E fez uma série de perguntas. No término da entrevista, Goulart de Andrade, segurando o microfone, pergunta para o homem, né? Diz, muito obrigado, né, por me conceder a entrevista, qual é o seu nome? E colocou o microfone na boca do rapaz. Não disse nada. Por gentileza, qual o seu nome? O rapaz não disse nada. Por gentileza, você pode me dizer o seu nome? O rapaz olhou e disse, não me lembro. Ele não se lembrava do nome dele, do próprio nome. E o nome nós recebemos antes de encarnar, antes de chegarmos aqui, antes de nascermos. Já nos chamam pelo nome. Passamos a vida toda sendo chamado pelo nome. E quando partirmos de volta, seremos lembrados pelo nome. E aquele rapaz havia se esquecido do próprio nome. Poderia haver alguém mais invisível que aquele sujeito? Ah, culpa de quem? Nós. Porque não enxergamos essas pessoas. Quando eu digo nós, a sociedade como um todo, né? E normalmente existem pela rua pessoas tão invisíveis que estão circulando do nosso lado e não nos damos conta ou não queremos dar conta. Por exemplo, o coletor de lixo. Aqui, quem conhece o coletor, o nome do coletor, né? O lixeiro que tira o lixo. Alguém sabe o nome? Não. Eu também não sei. Não sabemos. Tomamos ônibus. Qual o nome do motorista do ônibus? Não sabemos. Um pedreiro. Eu chamo um pedreiro para consertar em casa uma caixinha de luz. Ele chega, combino com ele, o senhor me conserta isso? Conserto. Ele vai, começa o trabalho, não presto atenção se ele está amargurado, se ele está com alguma dor, com alguma dificuldade, se ele está chorando, está sorrindo, não me interessa. O que me interessa é que ao final do dia, ele tenha consertado a caixinha e eu lhe pague aquilo que combinamos. A mulher que presta serviço em casa, diarista, eu vou trabalhar, a mulher está lá, alguém abriu a porta e eu falo para a esposa quando vou sair, o dinheiro da fulana, não sabe nem o nome, o dinheiro da fulana está aqui embaixo do vaso. E aí a mulher fica em casa
almoça separado, a prestadora de serviço almoça depois, talvez não na mesma mesa, né? Será que está correto isso? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós fazemos pessoas ficarem esquecidas dessa forma. É culpa nossa. Quando era tão fácil trazer essas pessoas para a visibilidade, fazê-las se sentirem vivas, e não fazemos, né? Quando entramos no ônibus, ao entrarmos lá, às vezes nem bom dia nós damos, né? Olha, bom dia, muito obrigado por nos conduzir em segurança. A mulher que veio fazer a limpeza, ô dona fulana, muito obrigado, cada semana está ficando melhor do que a semana anterior. Podemos fazer isso, e é tão simples, às vezes são detalhezinhos. Recordo uma vez, um episódio que aconteceu na portaria da rádio Boa Nova, já há muito tempo. Eu entrava na rádio, o programa era a 12:30, não, era 1h, já tinha passado da 12:30, eu estava chegando meio atrasado, correndo, e o porteiro estava lá. Eu parei e falei: nossa, hoje vai ser difícil fazer o programa, vai ser complicado. Brinquei, eu vou pegar o microfone e vou colocar bem no alto, que é para o microfone não captar o ronco do estômago. Eu não comi nada. Ah, mas faz o seguinte, ele disse para mim, aqui na porta, na rua, tinha alguns food trucks, né? Aqueles carrinhos, né? Pode ir lá, ele falou para mim, pode ir lá, pode comer e diga que aí ele deu um nome, diga que o Paulo paga. Eu falei: Paulo? Não é o nome dele, Paulo. Olha que sem vergonha, né? Pode ir lá comer que o Paulo paga. E ele não é o Paulo. Eu falei: agora não vai dar tempo. Não vai dar tempo, já está na hora de começar o programa, tal, mas depois eu vejo. Semana seguinte, estava chegando, estava distante ainda da portaria, ele abriu um sorrisão desse tamanho. Tudo bem? Eu falei: tudo bem. Comeu aquela semana? Eu falei: comi sim, muito obrigado, viu? Eu comi, mas na hora de falar quem é que ia pagar, eu esqueci seu nome. Ainda bem que eu tinha tirado uma foto sua no meu celular, eu mostrei para ele, e ele vem te cobrar. Aí ele não gostou muito, né? Mas uma brincadeira tão pequena fez aquela pessoa se aproximar. Todas as vezes que chegava, ele brincava: oh, almoçou? Não almoçou? Então a gente traz as pessoas para essa visibilidade. Em casa, a minha casa tem um terreno muito grande, né? E tem plantação, tem aquelas coisas todas. E chamei na época um rapazinho para trabalhar, e esse rapazinho, ele estava no local próprio. Ele parecia um bicho do mato. Por quê? Você conversava com ele, ele não respondia. Você falava com ele, ele abaixava a cabeça. Eu falei: meu Deus, como que eu vou conversar com ele? E aí comecei a brincar, e ele lá cavando uma cova. Eu falei: ô Luciano, ele não sabia nem responder, nem respondia. Olha, você está cavando aí? Se nesses buracos sair um tatu, você segura, que nós vamos fazer um churrasco no fim de semana, hein? Tá? Ele foi se soltando, brincando. Eu estava quase que falando gíria comigo. Estava solto demais. Por nada. Só chamar pelo nome, sorrir, mostrar que ele estava vivo. Isso é importante. E às vezes nós deixamos pessoas invisíveis dentro do próprio lar. Dentro do próprio lar. Ah, não gosto desse cunhado. Ixi, faço que não vejo. Não gosto da sogra. É um grande problema. Sogra, normalmente as pessoas deixam de lado, né? Óbvio que é brincadeira, né? Mas deixamos dentro do próprio lar as pessoas invisíveis. Não gosto de fulano, odeio ciclano, vou na festa, se eu encontrar fulano lá eu venho embora. A gente não quer ver determinadas pessoas. Isso é triste. Conta
que um rapaz, o nome dele acho que é, né? Deve estar encarnado ainda, Fernando Braga. Ele estava fazendo o curso de doutorado, ele era psicólogo, fazendo o curso de doutorado na Universidade de São Paulo. E no meio do curso ele resolveu fazer um experimento. Ele, durante o curso de mestrado, ele nas horas de folga descia do prédio e em volta do prédio ficavam os garis fazendo limpeza. E ele se vestia de gari e ficava ali fazendo limpeza junto com os outros. Todo momento de folga ele fazia isso. Ele disse que nunca foi maltratado pelos colegas, pelos professores. Entretanto, nunca foi reconhecido por nenhum deles. Por quê? Era invisível. A tal uniforme de gari, eu não vejo, não reparo, deixo de lado. Assim fez também um professor numa universidade na Europa, não me recordo o nome do país, ia começar as aulas dele alguns dias para frente. E ele resolveu começar a frequentar a universidade dias antes. E ele fazia o quê? Colocava uniforme de faxineiro da universidade. E durante as aulas, nas salas que ele ia começar a dar aula dias depois, ele entrava com uniforme de faxineiro, pegava o lixo do cestinho, jogava no saquinho, devolvia e ia embora. Quando chegou o dia que ele ia começar as suas aulas, ao entrar na sala ele pergunta aos alunos: meus alunos, vocês sabem quem eu sou? O senhor é um novo professor. Vocês já me viram antes? Não, nunca o vimos. Eu há dias recolho o lixo na sala de vocês. Não era visto, não era reparado, era ignorado. E isso acontece com frequência. Divaldo, o grande Divaldo Pereira Franco, ele disse que a espiritualidade está muito preocupada em chamar a atenção desses irmãos que estão invisíveis, para começarem a ter uma vida proveitosa, porque senão eles vão ficar aqui, durante a existência, como quem passeando de bicicleta ergométrica, não sai do lugar, está ali paradinho. Por quê? Porque nós não trazemos essas pessoas, não damos valor a elas, não permitimos que elas cresçam. Então, essas pessoas precisam ser resgatadas, disse Divaldo. A espiritualidade quer trazê-los de volta. E é isso que precisamos fazer, porque não está fácil reencarnar na Terra. Está muito difícil, o número de espíritos reencarnando está baixando cada vez mais. E aí, o próprio Divaldo narra um episódio acontecido com ele mesmo há muito tempo, muitos e muitos anos atrás. Ele foi convidado por um grupo de pessoas a ir até a África do Sul. Esse grupo de pessoas queria mostrar ao Divaldo a doutrina que começava a crescer, estava iniciando na África do Sul. E chamaram Divaldo para que fosse até lá. Divaldo foi. Esse grupo de pessoas era um grupo de pessoas de posse, muito dinheiro. Divaldo foi lá, viu, tudo bem, voltou. Passado mais algum tempo, chamaram Divaldo de volta. Divaldo, vem ver como é que está aqui. Divaldo pegou o avião, então desembarcou lá, África do Sul. Esse mesmo grupo recepcionou Divaldo, levou até um hotel. Divaldo disse que era um hotel fantástico, né? E aí se acomodaram no hotel. Esse grupo de pessoas também permaneceu ali no hotel. E na manhã do dia seguinte, eles batem na porta do quarto de Divaldo logo cedinho. Divaldo, vamos descer para o café? Vamos. E aí pegaram o elevador, desceram, abriu a porta do elevador, disse que era um salão fantástico. Que coisa, né? Aquilo que a gente pode chamar de suicídio para diabético. Tanta coisa que o diabético não pode nem passar perto, né? Então ele olhou aquilo e falou: meu Deus, quanta coisa! Chamaram Divaldo e se sentaram à mesa. Uma mesa que acomodou todos eles. De repente aparece Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo. Divaldo,
Está vendo aquele garçom? Estou vendo. Levante-se, vá lá e dê um abraço nele. Joana, como que eu vou fazer isso? Era a época do apartheid, aquela complicação, aquela coisa horrível, né? Separação do preto com o branco, aquela coisa complicadíssima, absurda. Mas, Joana, como que eu vou levar? Levante-se, vá lá e dê um abraço nele. Joana, não posso, vai ser complicado. Divaldo, levante-se, vá lá e dê um abraço nele. Não vou, não adianta, não vou. Ele disse para Joana. Será que ele tinha algum tipo de segregação, Divaldo? Será que ele tinha algum tipo de rejeição? Óbvio que não. Se algum espírita tiver esse tipo de separação, né? Desculpa, não entendeu nada até agora. Tem que começar do zero, porque não entendeu nada, né? Então essa segregação racial é coisa absurda. Mas Divaldo estava na África do Sul na época do apartheid. Era, até para dar um exemplo, sempre que eu falo desse assunto, eu faço esse exemplo que deixa bem claro. Um dia de jogo no estádio do Itaquerão, que é o estádio do Corinthians, né? Lotado. Jogo de uma torcida só. E eu estou passando na frente da porta do estádio do Corinthians, vestindo uma camisa do Palmeiras. Aí Joana aparece e fala: Adilson, está vendo o estádio aí? Tô. Dá uma entradinha. Fala, Joana, não dá. Adilson, dá uma entradinha. Joana, não dá. Mas, Adilson, eles são seus irmãos, pode entrar. São meus irmãos, mas vão me matar. Eles são corintianos, eu sou palmeirense. Entrando lá vai dar confusão. Então, era a situação do Divaldo. Como que eu vou entrar no estádio do Corinthians com a camisa do Palmeiras? Era aquilo que estava acontecendo. Mas só que Divaldo, sentado à mesa, se levanta para se servir. Quando ele pega aquela mesa enorme, ele dá de frente com quem? Garçom. O nome do garçom era Micombo. Era um senhor negro, né? Naquela época, um negro servindo o branco sendo servido pelo negro. Coisa maluca. E aí ele parou de frente com aquele homem e falou: e agora? Meu senhor? Pois não, senhor. Olha, o caso é o seguinte: vocês servem o café muito quente, e eu gosto de bebida quente, mas colocam ao lado uma jarra de leite frio. Como que eu vou tomar? Porque eu misturo, fica morno, eu gosto de quente. Pois não, senhor, eu providencio. Por gentileza, uma jarra de leite quente. Levarei, sim. Aí Divaldo, olhando para o garçom, falou: olha, o senhor é uma pessoa muito gentil, muito gentil. Será que eu poderia lhe dar um abraço? Opa, como? Posso lhe dar um abraço? Não, mas meu senhor... Diz que Divaldo agarrou o garçom no meio do salão, ao lado da mesa. Diz que os dois se tornaram, naquele momento, a atração turística do hotel. Todo mundo olhava para eles, né? E ali caiu a bandeja da mão do garçom, foi uma bagunça, todo mundo olhando para eles, não entendendo nada. Quando o Divaldo solta o garçom pega a bandeja, vou lá providenciar, e correu para a cozinha. Divaldo voltou para sua mesa. Chegando na mesa, os amigos, todos eles: meu Deus, o que você fez, Divaldo? Não sei. Divaldo, como que você faz isso? Não sei. Por que você abraçou esse homem no meio do salão? Não sei. Quando souber, eu conto para você. Mas por enquanto ainda não sei, né? Óbvio, era a Joana que tinha pedido, mas ele não sabia o porquê. Veio o homem, trouxe a jarra de leite quente. Divaldo agradeceu. Ele pergunta a Divaldo: qual o seu nome? Chamo-me Divaldo. E ele se retirou. Manhã do dia seguinte, batem novamente à porta do quarto de Divaldo. E ao baterem, Divaldo sai e diz: olha, hoje eu não vou tomar café porque acordei indisposto, estou com um problema no estômago. Então, não vou tomar agora, tomo depois, tal.
Tudo bem, eles foram, os amigos, pegaram o elevador, desceram. Quando chegaram no salão, quem estava na porta do elevador aguardando? Micombo. E o senhor Divaldo? Não, ele não está bem, decidiu ficar um pouco mais no quarto. 5 minutos depois, batem a porta do quarto de Divaldo. Divaldo abre a porta, era Micombo, conduzindo aqueles carrinhos de hotel, né? Aquela fartura. E o senhor não pode ficar sem tomar café, senhor Divaldo. Não, eu não vou ficar. É que eu não estou me sentindo bem agora. Mas depois eu vou dizer, o senhor não pode ficar sem tomar café, senhor Divaldo. Não, mas eu não vou. E de repente o garçom cai de joelhos na frente de Divaldo, chorando copiosamente. Divaldo falava para ele: meu senhor, levante-se, não fica assim não. E não, o homem chorava, chorava, chorava. E Divaldo, tentando levantar aquele homem, não conseguia, caiu ele de joelhos e ficou junto daquele homem. E ele disse assim: senhor Divaldo, eu vim para agradecer. Como agradecer? É porque ontem, que foi o dia do abraço, ontem seria o meu último dia trabalhando aqui no hotel. Mas e aí? É que eu descobri que estou com câncer. E eu sendo negro, aqui na África do Sul, o governo não vai me acudir, não vai permitir que eu me trate, não dará condições para que eu me cure dessa doença. Então ontem seria o último dia trabalhando nesse hotel, porque estava decidido, ao sair daqui, eu ia dar cabo da minha própria vida, eu ia me matar. E não me matei. Cheguei em casa, contei para minha esposa e meus 3 filhos o que havia acontecido. E depois ali, todos nós chorando, obviamente, né? Minha esposa disse: então amanhã, volte, vá lá no hotel, procure esse senhor Divaldo e agradeça a ele, porque você está vivo, graças a ele. Então eu vim agradecer. E Divaldo pergunta: mas vivo graças a mim? Por quê? O que foi que eu fiz? E aí ele disse: é que ontem eu estava decidido a me matar, mas ontem também foi a primeira vez que um homem branco me abraçou. Primeira vez que um homem branco havia abraçado aquele homem. Até então, para o branco, aquele homem não existia. Até então, para o homem branco, ele era um invisível, aquele garçom. Ele não era ninguém de respeito. E Divaldo tira aquele homem dessa situação através de um simples abraço. E às vezes, as pessoas estão nos pedindo um sorriso e a gente se nega a dar. Um aperto de mão, se nega a dar. No caso de Divaldo, um abraço, se nega a dar. Não estão pedindo dinheiro, não estão pedindo atenção, que você reconheça. Então, é tão fácil, é tão simples, é tão pouco poder trazer a pessoa à vida. Tão simples, e não trazemos. E não trazemos. Insistimos em fazer com que essas pessoas permaneçam invisíveis. Uma vez, foi aqui mesmo na Fraterna, há muito tempo, foi num domingo, o evangelho era meu, né? Eu e... quem que era? A Cláudia, que fazia comigo. Eu e a Cláudia, né? E terminamos, o evangelho era Dia dos Pais, domingo, Dia dos Pais. E terminou o evangelho, fiquei aqui, acabou ficando aqui eu e a Maria de Lourdes, né? Ficamos aqui. E fomos sair. Eu tenho uma mediunidade que eu não vi. Acho que existe muita gente. Um tipo de mediunidade diferente de... Vocês que já fizeram o curso, que leram, mediunidade do enrosco.
Tem. É aquele que vai se enroscando aqui, se enrosca lá. É tipo o aguapé, aquela plantinha que flutua na água, descendo o riacho. Ela roda, 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 para numa margem, fica presa na margem. E aí a água tira ela da margem daquele enrosco, ela enrosca na outra margem. E não sai daquilo. Vai se enroscando. Eu sou assim, né? Essa mediunidade do enrosco. E aí eu vi uma pessoa vindo, um senhor, não vou falar o nome, ele estava subindo, e a Maria de Lourdes, falou: olha, você vai ficar aí, então eu vou indo, porque é dia dos pais, ela tinha o que comprar, não sei o que e tal. E o homem, subindo, me viu, abriu o sorriso. E aqui na Fraterna, salvo essa situação de pandemia, é abraço, é beijo, é aquilo tudo de bom que a gente tem aqui nessa casa abençoada, né? E aí ele veio, abracei aquele homem e tal, e conversei com ele sorrindo, não sei o quê. Falei: olha, hoje é dia dos pais, eu não posso demorar muito, o enrosco hoje vai ser um pouco mais rápido, meus filhos estão indo para casa, não sei o quê e tal. E ele falou: olha, aí ele contou alguma coisa relacionada a um filho. Olha, eu mandei o WhatsApp, não lembro como é que foi, mandei o WhatsApp, ele não abriu, não me respondeu. Então, eu não sei se estava naquele coração alguma incerteza, né? Alguma coisa machucando, não sei. E eu falei: bom, eu tenho que ir embora, tal. Eu não percebo nada, mediunidade minha é só enrosco, eu não entendo mais nada. E aí, fui abraçar o homem. Só que na hora que eu abracei, não sei porquê, agarrei e fiquei aqui na calçada. Do outro lado da rua deve ter passado alguém. Falou: que velhinho assanhado, né? No meio da rua, 10h30 da manhã, aqui, abraçado. Falei: não quero nem saber, né? E fiquei lá, de repente opa, tem que soltar esse homem. Soltei, ele levantou a cabeça e ele chorava. E agora? O que eu faço? Ele chacoalhou a cabeça assim, mas com serenidade nos olhos. Pegou minha mão, beijou, peguei a dele rapidinho, beijei também, né? E aí ele fez assim, né, com a cabeça e foi embora. Saí, fui pegar o carro. Antes de entrar no carro, normalmente eu ligo o rádio antes até de entrar no carro. Eu sou apaixonado por rádio. Aquele dia eu não liguei o rádio. Eu queria entender o que tinha acontecido e não entendi. Não consigo perceber muita coisa. Então, não entendi, mas percebi que aquele abraço fez bem para ele e fez bem para mim também, né? Então, quando nós falamos de invisíveis, é isso, a gente esforçar um pouquinho. Bom dia, o coletor de lixo, como é que está? Tudo bem? Qual o seu nome? Bom dia, motorista do ônibus. Oh, esqueci o seu nome, qual que é? No outro dia passar, oh, bom dia, fulano. É tão fácil, e é tão pouco, né? É tão fácil e é tão pouco, que a gente pode, a gente precisa fazer isso. Sempre que falo sobre esse assunto, a gente termina, né, pedindo para que as pessoas, e é uma delícia, pedindo para que as pessoas se abracem. E é tão gostoso, porque às vezes aquele auditório, agora não, com a pandemia é outra história, às vezes aquele salão tão cheio, tantas pessoas, pessoal, vamos abraçar? Vira uma bagunça. Pessoal, chega, senta, deixa para trocar receita de bolo depois, porque o pessoal abraça, né? Mas um abraçar gostoso. Tem pessoas que às vezes estavam entrando na casa pela primeira vez, já se sentiram acolhidas num abraço, né? Falando o nome, sendo abraçada. Então, todos nós vamos ficar atentos com relação a isso. Tão pouco, ou tão nada, né? É tão nada, para que a gente possa trazer para nós esses invisíveis, dar a eles a oportunidade de uma vida proveitosa. É o que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, não importa qual, todos, como a si mesmo. É por aí que a gente deveria estar mais atento, todos nós. Tá bom? Encerramos. Tá.
Então, para encerrar, vamos fechando os nossos olhos e sempre à nossa frente a figura doce e serena de Jesus, o meigo Rabi da Galileia. Jesus que nos orienta sempre, que nos deixa sempre ao seu lado, que não permite que a gente se afaste, que nos ama intensamente, mesmo nos momentos em que nós queremos fugir um pouco, mas Ele está sorrindo, nos apoiando, nos chamando pelo nome, para que possamos estar ao seu lado sempre. E precisamos nós, por nossa vez, fazer um pouquinho daquilo que Ele faz. Estar atento com o irmão, estar atento com um amigo, vizinho, não importa quem. Estar atento a esse irmão, para que ele se sinta bem. Quando ele tiver alguma dificuldade, alguma tristeza, alguma dor, alguma incerteza, que nós possamos ser o porta-voz da esperança, o porta-voz da alegria. Com Jesus fica tão mais fácil, porque estaremos sempre com o nosso professor ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Então, um grande abraço a todos vocês. Eu passo ainda? E um abraço a todos aqueles que estão no Instagram, que receberam também o passe. Nós temos um sistema de delivery aqui na Fraterna, e o passe vai para qualquer lugar, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom para vocês.